Olá e bem-vindos ao Versos do Rocha, esse canal que eu trago mais sobre literatura, escrita, leitura aqui pra vocês. E hoje nós vamos falar do meu primeiro livro que eu publiquei em 2017. Fica aí que você vai saber mais sobre ele. Então, se você gosta de literatura, desse universo de escritor, de escrever, de criatividade, de literatura no geral, eu faço review de livro, eu falo sobre os estilos de época, crítica literária. Considera se inscrever no canal, dar um like no vídeo, comentar aí. Hoje nós vamos falar do meu primeiro livro publicado lá em 2017, 11 de junho de 2017, O Satélite Fantasma. Esse carinha aqui, ó, Satélite Fantasma. Eu vou falar sobre como foi o processo de escrita, sobre como foi o contexto da minha vida. Eu vou falar o que me vier na cabeça aqui para vocês conhecerem melhor a minha arte, né? Eu sou o Roger, eu sou escritor, eu escrevo desde 2015 por aí, eu postava nas redes sociais, comecei postando no Instagram, numa página do Facebook. Então eu postava e, às vezes, assim, coisas que eu achava que, ai, que bobinho isso que eu escrevi, davam certa tração, assim. Tinha pessoas que gostavam. Eu escrevia poesia, então é fácil de se relacionar com poesia, porque a gente escreve sentimentos que todo mundo sente, né? E daí, 2015 eu comecei a fazer isso, 2016 foi passando, comecei a ver que dava pra juntar tudo e publicar um livro. Mas antes, vamos entender um pouquinho minha história, então. Eu saí do ensino médio querendo ser escritor, mas eu não sentava a bunda na cadeira pra escrever. Eu queria fazer festa, eu queria me conhecer melhor, eu queria conhecer meus amigos, eu queria ir atrás das coisas. Eu tinha 17 anos, então cheguei a escrever uma boa quantidade de coisas, mas eu queria escrever fantasia na época. Confiei numa pessoa pra ler e me dar pitacos, e as pitacos não eram muito assim. Hoje eu vejo que não eram muito. Não contribuíam muito pra minha escrita, era mais detalhezinhos assim, querendo deixar a escrita mais realista, mas era um livro de fantasia, então não fazia sentido. Mas enfim, foi uma coisa que eu passei ali e logo veio aquele sentimento de eu tenho que arrumar um trabalho de verdade, né? Fui convencido pelas pessoas que estavam ao redor de mim na minha vida naquela época e acabei deixando a escrita de lado, né? Na época eu não sabia, mas na época eu escolhi a faculdade de jogos digitais. E numa faculdade aqui na região que foca em programação. Então eu literalmente estava estudando para criar coisas, mundos diferentes. E fazer a parte disso tudo que era sentar a bunda na cadeira e digitar, escrever. Só que eu estava achando que aquilo ia ser mais produtivo para minha vida. Acabou que não foi assim financeiramente, né? Foi uma experiência muito grande, foi uma coisa que contribuiu muito para minha criatividade, contribuiu muito para minha disciplina de trabalhar de casa, enfim. Foi aí que surgiu uma parceria com o Eduardo Ribas, que foi o ilustrador que fez a minha capa do meu primeiro livro. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre ele, mas ele fazia a arte dos jogos que a gente produzia. Então, teve aí seus aprendizados, né? Como tudo na vida. Aí eu passei boa parte da minha vida nisso. E aí, em 2014, eu comecei a dar aula de inglês à noite para ganhar mais dinheiro, né? Na época eu trabalhava de dia com programação, nada a ver com jogos digitais mais, já era programação assim de sistemas mesmo. E de noite eu dava aula de inglês. E aí comecei a entrar no mundo das letras de novo. Além disso, comecei a conhecer outras pessoas, enfim, conhecer outras perspectivas de vida, conversar com mais gente, porque eu estava dando aula. E eu acabei também me apaixonando. E é aí que mora o perigo, galera. Porque daí, assim, eu comecei a escrever poesia e não parei mais. Por bem ou por mal, eu não parei mais. Com essas duas coisas, dando aula de inglês de noite e escrevendo poesia, eu comecei a realmente pensar se eu realmente queria trabalhar com programação. E daí veio a vida e disse: tu quer pensar isso mesmo? Toma, seja demitido do seu emprego de programação. Tome. E aí, voltei pra minha cidade onde eu morava, fui na escola de inglês que eu dava aula, disse pra eles: ó, agora eu posso dar aula
em tempo integral, em turno integral, eu vou me dedicar para ser professor. Comecei a estudar letras, comecei a buscar outros empregos na mesma área que contribuíam. Depois eu acabei dando aula de literatura, de português, de um monte de coisa, de educação tecnológica também, enfim. E aí entrou de novo a parte das letras na minha vida. E daí então, como eu me apaixonei, eu comecei a escrever, eu comecei a postar nas redes sociais as coisas que eu estava escrevendo, os poemas que eu estava escrevendo. Quando eu vi, em um ano mais ou menos ali entre 2015, que eu comecei a escrever e postar nas redes sociais, 2016, 2017 eu comecei a pesquisar sobre como publicar livros. Aí eu fui atrás de publicar ele digital, porque óbvio, eu pensei assim, não vou conseguir editora. Naquela época eu já estava procurando editora fazia meses, eu já tinha o livro pronto basicamente no início de 2017. E eu fiquei alguns meses tentando ir atrás de editoras que estivessem interessadas, enfim, mas daí eu não sabia como fazer. Aí eu mandei um monte de e-mail, nunca recebi resposta. Daí quer saber, eu vou ir atrás e vou publicar digital. E no processo de publicar digital para o Kindle, eu vi lá um banner. Gostaria de publicar seu livro físico também? Aí eu disse sim, era um sonho meu. E eu fui atrás. Na época era uma empresa chamada Create Space, se eu não me engano. E depois ela foi adquirida pela Amazon. Agora no KDP lá dentro tem direto impressão, enfim, mas foi parte da aquisição dessa empresa. E aí eu fui atrás, enfim, editei ele, revisei ele, diagramei o livro e fui atrás, então, de um ilustrador para fazer a capa, o senhor Eduardo Ribas, que fez essa capa aqui, que conversa com o texto, conversa com o que acontece no texto, e também fez algumas ilustrações dentro do livro, né, que são ilustrações coloridas, mas o livro ele é preto e branco, né, eu inclusive tenho que, talvez, pensar numa edição colorida para esse livro, quem sabe? Comente aí se você gostaria de uma edição colorida do Satélite Fantasma. Ele é um livro de poemas, então. Ele é um livro que foi diagramado por uma pessoa que estava diagramando a primeira vez um livro. Tem um espação entre o número da página e a margem, enfim. Não sei se deu para ver ali. Mas eu amo esse livro, ele é em papel creme, então assim, tem é gostosinho de pegar nele. E ele é dividido então entre... Eu vou ter que fazer uma edição nova desse livro. Ele é dividido então em algumas partes. Ele é dividido. A primeira não é poesia, que são alguns textinhos que eu fazia também, e depois a parte da poesia, então, amor, entre os dois, ódio, o resto e uma nota final, né? Então, ele é uma história de amor. A parte dos poemas, o amor entre os dois e ódio, é uma história de amor que segue em formato de poesia, né? Tem uma nota final aqui que eu nem lembrava que tinha, eu vou ler para vocês. Nota final. We must become dandelions, do Neil Gaiman, né? Nós devemos se tornar dentes de leão. Esse livro é sobre acordar no meio da noite para escrever. É sobre o que me move, o que me faz chorar e rir. É sobre empatia. Meu nome é Roger Paffret, eu sou de uma pequena cidade no sul do Brasil e eu escrevi esse livro. Obrigado por ter dedicado seu tempo para lê-lo. Se alguma parte dele tocou você, então eu considero meu trabalho feito. Isso só demonstra que, não importa onde estamos, nossas lutas são similares. Por favor, considere avaliar e deixar sua opinião sobre o Satélite Fantasma. Eu agradeço mais do que você possa imaginar. E, para sua informação, no final, o amor conquista tudo. Eu nem lembrava dessa nota final. Nem lembrava. Então eu encomendei algumas cópias. A Amazon deixou o autor encomendar cópias por um preço mais baixo, preço de custo. Mandei veio lá de fora, foi impresso nos Estados Unidos, enfim. Algo que eu hoje não faria mais. Hoje eu estou publicando um outro livro, imprimindo aqui, fazendo por aqui, né? E aí partiu fazer divulgação nas redes sociais, né? Vendeu algumas coisas pelas redes sociais, partiu fazer feira, que eu ia bastante em feira. E hoje
tive que pegar essa cópia com meus pais, porque eu não tenho mais cópia nenhuma aqui em casa, nenhuma pra mim. Porque vendi as cópias que eu tinha encomendado e é isso. Se tu tem interesse em adquirir um livro, só adquirir ele. Vou deixar vou deixar o link aqui embaixo, tá? E se tu tem interesse em adquirir ele autografado e com dedicatória, e até com um videozinho, às vezes, que eu faço de autografando e embalando, você entra em contato também pelo e-mail que eu vou deixar aqui embaixo, que a gente dá um jeito também de conseguir uma cópia para você. Mas esse é o Satélite Fantasma. Então, um livro sobre amor quando ele não dá certo, um livro sobre as coisas que a gente passa e compartilha como humanos, né? E é isso sobre o meu primeiro livro. Se tu tem alguma pergunta, alguma coisa que você gostaria de saber, pode deixar um comentário aqui embaixo, se inscreva no canal, dê like no vídeo, aquela coisa que vocês já sabem. E eu vejo vocês na próxima. Não façam nada que eu não faria. Tchau, tchau.